Olá! Hoje vamos falar sobre um dos capítulos mais importantes da história que continua a ecoar até os dias de hoje: as Cruzadas. Esses conflitos, que ocorreram há quase 1000 anos, deixaram marcas profundas nas relações entre o Ocidente e o Oriente Médio, e de muitas formas, ainda impactam os conflitos e tensões atuais. Vamos explorar juntos como as Cruzadas moldaram essas dinâmicas, e por que elas continuam sendo relevantes no mundo moderno. Tudo começou no final do século XI. O Papa Urbano II, em um famoso discurso no Concílio de Clermont, em 1095, convocou os cristãos da Europa a empunhar suas espadas em nome de Deus. Seu objetivo era claro: retomar Jerusalém, a cidade sagrada, das mãos dos muçulmanos que a controlavam. A primeira cruzada foi lançada com a promessa de perdão dos pecados e a glória eterna. Mas, por trás desse chamado religioso, havia interesses políticos e econômicos, a expansão de territórios e influência, e o fortalecimento do poder da Igreja Católica. Essa chamada ressoou em uma Europa medieval que vivia em uma época de grande fervor religioso e pobreza. A ideia de lutar por uma causa divina, além da possibilidade de conquistar terras e riqueza, atraiu nobres, cavaleiros e até mesmo camponeses. A primeira cruzada, que começou em 1096, terminou com a captura de Jerusalém em 1099. Os cruzados criaram vários estados cristãos no Oriente Médio, como o Reino de Jerusalém e o Condado de Edessa. Mas essa vitória inicial estava longe de ser o fim dos conflitos. Do ponto de vista muçulmano, as cruzadas foram vistas como uma invasão bárbara de forças estrangeiras. Para os cristãos, eram uma guerra santa. Esse choque de civilizações criou uma divisão entre o Ocidente cristão e o Oriente muçulmano, que começou durante as cruzadas e, de certa forma, ainda se reflete em nossas relações globais. Hoje, enquanto os cruzados conseguiam estabelecer alguns territórios, não demorou muito para que líderes muçulmanos, como o icônico Saladino, se erguessem para reconquistar essas áreas. Saladino tornou-se uma figura lendária por sua liderança durante a Terceira Cruzada, 1189 a 1192, na qual ele retomou Jerusalém para o Islã, em 1187. A imagem de Saladino como um líder sábio e justo, em contraste com a visão europeia de um inimigo infiel, ainda ecoa em narrativas históricas de ambas as culturas. Saladino e outros líderes muçulmanos representaram uma resistência ao imperialismo ocidental da época. Ao reconquistar territórios, não apenas defendiam suas terras, mas também suas culturas e religiões contra o que viam como opressores estrangeiros. Após o fim das grandes cruzadas, as tensões entre o Oriente e o Ocidente não desapareceram. Pelo contrário, essas campanhas militares deixaram cicatrizes profundas. As cruzadas contribuíram para uma desconfiança mútua entre cristãos e muçulmanos, perpetuando a ideia de que ambas as culturas estavam em constante competição. Durante os séculos seguintes, o mundo ocidental ainda se envolveu no Oriente Médio, primeiro através de missões religiosas, e depois, no século XIX, com o imperialismo europeu, quando os impérios europeus, como o Reino Unido e a França, começaram a colonizar partes do Oriente Médio, muitas vezes se apresentavam como herdeiros da tradição cruzada, voltando à Terra Sagrada com a missão de civilizar. A forma como as cruzadas foram vistas e lembradas também mudou ao longo do tempo. Durante a Era Medieval, os europeus as glorificavam como grandes vitórias em nome da fé. Porém, com o passar dos séculos, começaram a surgir críticas, inclusive dentro da Europa, à brutalidade e aos horrores cometidos em nome da religião. Agora, avancemos para os dias de hoje. A região do Oriente Médio continua a ser palco de conflitos intensos, muitos dos quais têm raízes em questões territoriais e religiosas, que remontam à época das Cruzadas. Jerusalém, o centro das cruzadas, continua sendo um ponto de tensão no conflito entre Israel e Palestina. A cidade, sagrada para cristãos, judeus e muçulmanos, permanece no centro de disputas geopolíticas. Além disso, as cruzadas ainda são frequentemente evocadas em discursos políticos e religiosos. Muitos líderes e grupos extremistas no Oriente Médio referem-se às intervenções militares ocidentais como novas cruzadas, reavivando a memória desses conflitos antigos, para justificar sua oposição ao que eles veem como imperialismo ocidental moderno. A guerra no Iraque, por exemplo,
foi frequentemente chamada de cruzada por radicais, que a viam como uma continuação das tentativas do Ocidente de dominar o Oriente Médio. Enquanto isso, no Ocidente, o imaginário das cruzadas também tem sido usado para justificar intervenções militares no Oriente Médio. As cruzadas são vistas por alguns como um precedente histórico de defesa contra o inimigo islâmico, perpetuando narrativas de confronto. Culturalmente, as cruzadas ajudaram a moldar as percepções ocidentais do Oriente Médio. No imaginário popular, o Oriente foi muitas vezes retratado como uma terra exótica e perigosa, uma visão que remonta ao contato inicial durante as cruzadas. Essa percepção influenciou a forma como o Ocidente, especialmente a Europa, lidou com o Oriente Médio nos séculos seguintes. Politicamente, as cruzadas reforçaram a ideia de que o Ocidente tinha o direito de intervir no Oriente Médio, uma mentalidade que foi herdada pelos impérios europeus, na era do colonialismo, e que persiste em algumas formas de política externa ocidental hoje. As cruzadas foram muito mais do que apenas uma série de batalhas religiosas. Elas moldaram profundamente as relações entre o Ocidente e o Oriente Médio, deixando um legado que ainda vemos nos conflitos atuais. As desconfianças, rivalidades e disputas territoriais que surgiram naquela época continuam a reverberar até hoje, especialmente no contexto das intervenções ocidentais no Oriente Médio. Compreender as cruzadas é essencial para entender não apenas o passado, mas também os desafios que enfrentamos no presente. Se as lições dessa época de conflito forem aprendidas, talvez possamos vislumbrar um futuro onde o diálogo substitua a violência, e as divisões religiosas e culturais possam dar lugar à cooperação.